Bem, na verdade, cada um deve ter mais ou menos uma opinião agora sobre essa lei, e eu trouxe para que vejam uma reflexão sobre as decisões judiciais, sobre a prova e suas consequências, e como é a abordagem disso nos países que estudam análise econômica do direito. Então, as dificuldades que a Márcia mencionou para a aplicação dessa lei talvez não sejam tão grandes assim, num sistema em que esteja mais amadurecido e mais acostumado a pensar em consequências e em custos. Esse sistema vai, por certo, prover soluções que o laboratório pode colaborar para conquistar. Vários debates são realizados no sentido das consequências, e as experiências todas são muito mensuradas laboratorialmente. As universidades têm laboratórios, o Poder Judiciário pensa muito nas consequências das suas decisões, e isso é feito um microtrabalho bastante minucioso sobre tudo que pode acontecer. Eu vou dar um exemplo. Ontem, por acaso, eu comecei a ler alguma coisa sobre o que provoca mais dissuasão, qual é o tipo de lei penal que provoca mais dissuasão de comportamentos ilícitos, qual é o tipo de sanção que, se aplicada, vai gerar mais paralisia naquele que está querendo fazer algo de errado. Então, todo mundo sempre falou que as sanções mais certas, que a certeza jurídica colaborava para o aprendizado da norma por parte daqueles que são obrigados a obedecê-la. E, de repente, alguém surgiu com uma outra resposta. A surpresa pode ser um elemento dissuasório muito mais eficiente em situações punitivas. Então, o prefeito Giuliani, lá de Nova York, andou inventando um Federal Day. Uma vez por semana, ele escolhia aleatoriamente um dia em que todos os dealers, ali, os traficantes da rua, responderiam perante a Justiça Federal. Ninguém sabia de antemão qual seria esse dia. E, como na Justiça Federal de lá as penas são muito maiores, aquilo provocou um efeito dissuasório imenso. Era a incerteza trabalhando em favor da justiça. Diminuíram as questões de tráfico lá, né? Eles têm um outro sistema. Então, tudo isso é analisado, escrutinado. Aí, no laboratório, eles fizeram uma outra experiência lá. Eles pegaram os alunos das universidades, que seriam os possíveis infratores da lei penal, e submeteram essas pessoas à incerteza em relação à pena. Então, é assim, você tem que deixar de fazer uma atividade que você gostaria de fazer, e se você fizer essa atividade, você será multado. Eles mudaram três patamares de multa. O primeiro patamar de multa seria de R$ 1 a R$ 5. O segundo patamar de multa, R$ 2 a R$ 4. E o terceiro patamar de multa era R$ 3,50. Vocês acreditam que o primeiro grupo agiu menos vezes em relação àquilo que eles queriam fazer? Eles deixaram, se abstiveram de agir mais vezes, apesar do patamar mínimo da multa ser 1, que é menor do que o segundo grupo, que era 2, mas o fato de haver uma janela, uma lacuna entre 1 e 5, que era o primeiro grupo, gerava mais incerteza, uma abertura muito maior. O segundo grupo se absteve de agir de forma mediana, e o terceiro grupo agiu normalmente, porque tinha certeza de que a multa seria essa. Então, é interessante ver, eu só mencionei essa situação a título de exemplificação de como um sistema que pensa em consequências ele vai abordar o direito, né? E vou dar outros exemplos aí na sequência. Deixa eu ver se eu me acerto aqui com o... Bem, eu não sei se alguém ouviu, eu dei já uma palestra sobre a simetria informativa, eu não sei que alguém de vocês já ouviu isso aqui? Eu queria saber, você sim, né, Rodrigo? Eu não sei quem que já ouviu, porque eu não sei, eu sou obrigada a entrar nesse tema de novo, porque ele é mais ou menos o pressuposto para eu desenvolver o que eu vou fazer agora. Então, eu vou tentar falar de uma forma um pouco mais lenta, um pouquinho mais acelerada, mas eu não tenho como não mencionar. Bem, há mais ou menos um consenso geral de que a justiça se faz através de um grande debate dentro de um processo em que todo mundo tem direito de trazer as provas, debater sobre elas, e quanto mais tempo e espaço para essas opiniões serem vertidas, melhor será a justiça que vai ser produzida ao final desse processo.
Porém, não se pode esquecer que precisão judicial, que a acurácia judicial não se faz senão a altos custos, porque o funcionamento da justiça, como uma coletora, uma grande coletora de provas, ela precisa ser sustentada com dinheiro público, né? Então, o aumento da qualidade dessa adjudicação, leiam adjudicação, toda a aplicação de lei por parte do juiz, júri, administrador, árbitro, o próprio servidor da Receita Federal, ele faz uma adjudicação, aplicar a lei ao caso concreto, lá na malha fina. Então, o aumento da qualidade da adjudicação supõe custos, especialmente informacionais, operando também vantagens sociais. Uma boa jurisdição, bem feita, com qualidade, ela vai gerar efeitos positivos na sociedade e que transcendem as partes do processo. Há uma melhora no sentimento geral de justiça, há uma moldagem de comportamento, com dissuasão de comportamentos ilícitos e um incentivo para as práticas lícitas, porque é através das práticas lícitas que a sociedade se enriquece e há um maior bem-estar social. A boa jurisdição colabora para o aprimoramento do direito, para a reputação do Poder Judiciário, é muito importante. A gente vê agora, em épocas da Lava Jato, como há uma questão da reputação do Poder Judiciário, como ela é diferenciada, como alguns tribunais ganham mais destaques do que outros, e isso tem implicações dentro da sociedade no equilíbrio que se forma entre a opção de obedecer à lei e desobedecer à lei. O próprio compliance está ligado a uma boa qualidade jurisdicional. Existe um autor da análise econômica que fala que se num ambiente existem vendedores ambulantes e ladrões, e a justiça não é capaz de distinguir, porque não é acurada o suficiente entre quem é o ladrão e quem é o vendedor ambulante, essa justiça mal feita, de tantas vezes que ela é mal feita, ela vai acabar obrigando todos os ambulantes a se transformarem em ladrões, porque, afinal, eles já estão sendo punidos, mesmo sendo trabalhadores, e já que eles vão ser punidos, é melhor que eles sejam ladrões. Então, a má qualidade jurisdicional ela pode gerar efeitos sociais perversos, e essa é uma qualidade, então, uma consequência, né, de uma jurisdição mal feita. E a concepção da análise econômica do direito em relação ao processo judicial é o seguinte: o juiz é um terceiro neutro ao litígio que, para poder fazer o julgamento, ele precisa superar a assimetria informativa que ele tem com as partes. As ciências econômicas estudam a informação. Quando começaram a estudar a informação, uma grande janela se abriu nas ciências sociais, porque a informação tem muitas vicissitudes. Ela até hoje está em estudo, ela é o que move o mundo. Considera-se que é a informação que dá os elementos químicos que estavam pairando pelo universo, a forma humana de um planeta, de um sistema. E, então, ela é muito importante, mas ela tem várias características que a análise econômica estuda a fundo. Eu não vou entrar em todas elas, porque elas podem ser bem público ou podem ser bem privados, enfim. Mas o fato é que ela é, por natureza, incompleta e assimétrica. A informação completa seria a informação de 2 jogadores de xadrez. Todas as informações estão presentes para 2 jogadores de xadrez, porque o tabuleiro está perante eles, as regras estão pré-estabelecidas e cada um sabe o movimento das peças do outro. Na vida real, porém, fora da teoria dos jogos, a informação é incompleta e assimétrica. Uma pessoa detém mais informação do que a outra. Além disso, essa informação nem sempre é confiável, é extremamente manipulável. Ela é de fácil propagação, porém de difícil controle. E, por ser tão volátil, ela dificilmente se distingue do ruído, a não ser, e às vezes é muito custoso distinguir a informação verdadeira do ruído. E o processo judicial nada mais é do que isso. As informações chegam ao juiz, elas têm um custo de serem produzidas, porque transformar a informação privada em pública demanda que você ouça testemunhas, acesse provas, contrate peritos. Essa convolução é cara e ela é arriscada. É arriscada porque nem sempre a informação vem pura. É muito custoso transformar a informação verdadeira do ruído. Por isso que também há as garantias constitucionais processuais. As partes precisam estar lá, contraditar as testemunhas, porque eventualmente alguém pode estar enganado ou tendencioso ou com pena. Então, toda essa garantia ela não se dá sem motivo. É devida à natureza da informação.
Como eu já disse, a produção de provas envolve custos. Esses custos são sociais, porque a sociedade que subsidia o Poder Judiciário, ou elas são privados também, porque as partes também provêm provas. Os custos administrativos são os custos para o funcionamento da justiça. E também tem os custos de oportunidade. Enquanto a sociedade decide alocar o dinheiro dela na justiça, ela podia estar pegando esse mesmo dinheiro e construindo no parque público uma estrada, um hospital. Então, o funcionamento mesmo da justiça, ela é custosa sob o ponto de vista dos custos da oportunidade. E os custos nem sempre são monetários, né? Eles são muitas vezes monetários e muitas vezes pecuniários e muitas vezes não. O custo de eu não construir um parque público é um custo, mas não tem característica pecuniária, mas nem por isso deixa de ser um custo econômico. Quando se fala em custo econômico, não se fala somente nos custos monetários. Eu vou dar um exemplo, então, de um custo que não seja monetário, que está implicado na produção de provas. Seria a restrição dos direitos individuais. Quando eu determino a interceptação telefônica, eu estou realmente restringindo o direito à intimidade. Quando eu determino a vinda de uma testemunha perante mim, eu estou, mais ou menos, implicando uma restrição do direito de ir e vir, da liberdade de ir e vir dessa testemunha. Se eu dou um mandado de prisão e a polícia arrebenta uma porta, ou chama o vizinho, ou produz danos numa casa, ele está produzindo uma externalidade ali, um custo, não só patrimonial, como da própria paz da família, dos vizinhos. Então, você fazer justiça é uma coisa cara. Ela vale a pena, porque sem essa coleta de provas, você não vai conseguir realizar o direito constitucional da ação, porque você não tem como fazer valer todos os demais direitos constitucionais se não for sob ameaça do processo. Mas é bom ter consciência de que tudo sempre é um trade-off, um pouco mais de liberdade em troca de um pouco mais de segurança, e assim a sociedade vai. E o que é interessante é que nem todo mundo percebe que as leis, especialmente a lei processual, ela implicitamente controla a vazão de informação para cada série de casos, visando racionar custos e proteger valores jurídicos importantes. Então, é bom que, na interpretação da lei, não se tenha como consequência a lesão desse projeto que os códigos e as leis estabelecem para que não seja tão caro assim o processo. Eu vou dar um exemplo, então, alguns exemplos. Existem valores jurídicos que têm previsão de um processo judicial muito mais plenário, com mais testemunhas. Eu vou dar, por exemplo, como exemplo, no crime, os crimes apenados com reclusão de mais de 4 anos e os crimes com uma pena menor. Os procedimentos mais elaborados, eles são notoriamente mais caros, eles admitem mais testemunhas e mais debates entre as partes, e isso é feito por quê? Porque a liberdade do indivíduo, que vai ser preso por mais de 4 anos, tem mais valor, é um bem jurídico mais valioso, e o Estado vai poder investir melhor nesse processo em busca de mais acurácia, de mais qualidade, do que num processo do juizado especial. As próprias provas podem ser divididas hierarquicamente entre provas mais caras e mais fidedignas. Um teste de DNA e uma prova testemunhal, claro, a prova testemunhal é mais barata, tem um menor custo para as partes ou um custo social, mas um teste de DNA vai conseguir definir quem foi um assassino ou um teste de paternidade com muito mais fidedignidade. Então, eventualmente, vale a pena investir nisso. Há algumas provas que são inviáveis porque os custos delas são imensos. Por exemplo, as buscas oceânicas de destroços do acidente Air France, somente para um evento tão catastrófico quanto um acidente aéreo, que envolve, inclusive, questões de segurança da aviação, poderiam receber, não é qualquer caso que vai poder demandar uma busca oceânica de provas, como aquele caso acabou por gerar. Eu estou esquecendo de mudar aqui. E as leis definem, então, essa vazão de informação, a quantidade e a qualidade da informação que vai para o processo, através
da variação na complexidade de ritos, por exemplo, as causas singelas do juizado especial versus os crimes apenados com reclusão. Há também exigências documentais mais fidedignas, mais caras, mais elaboradas para alguns valores que a lei visa proteger. Por exemplo, a lei exige registro notarial para comprovar a propriedade imobiliária, exige um início de prova material para contagem de tempo no regime geral da Previdência Social. Há também uma composição das cortes, através da composição das cortes se obtém, em tese, desde que não seja pervertido o desenho legal, se obtém maior acurácia nas decisões, por uma maior especialização dos membros, uma pluralidade dos julgadores envolvidos. Por exemplo, o apelo será julgado por 3 desembargadores. Com isso, a lei pretende atribuir maior peso e maior qualidade ao julgamento. Nem sempre é isso que acontece na prática, mas há uma intenção nesse sentido. E aí são inúmeras as formas desse alocamento que a lei faz dos recursos em relação aos processos, né? Afastamento de efeitos da revelia, porque preza a defesa da União Federal mais do que de um particular, distribuição de ônus da prova. Por exemplo, a prova cível ela é mais facilmente atingida, o ônus da prova cível, do que o penal. A rescisão de julgados, que visa evitar o erro. Então, o que se diz é que a decisão sobre provas promove a alocação da estrutura judicial escassa através do controle do grau de atenção do juiz, conforme a natureza do litígio. Você fugir um pouco dessa... Então, me parece que ser consequencialista, nesse contexto, é você ser o mais obediente à lei possível. Porque a lei já mais ou menos prevê a maximização dos recursos escassos, evita desperdícios, preserva a estrutura judicial e preserva a racionalização desenhada por lei, e o direito que é dito ali vai ser apreendido pela sociedade e não somente pelas partes envolvidas. Eu dou alguns exemplos aqui de valores jurídicos tutelados com maior esforço probatório e que o juiz deve prestar atenção na hora de... Não nesses aqui necessariamente, mas ele deve construir os raciocínios dele tendentes a identificar o que a lei mostra nesse sentido. Como ela se comporta, é fácil de ler. Ter em conta que o dispêndio maior de prova será feito em relação a esses princípios constitucionais basilares, liberdade e vida, que são crimes punidos com reclusão, a vida, inclusive através do tribunal do júri, né, quando é ameaçada por outra pessoa. Temas de repercussão geral merecem acurácia por sua repetitividade, e a propriedade imobiliária. Então, eu vou dar agora, vou fazer uma lupazinha aqui na questão da prova da propriedade imobiliária, para ver até onde a análise econômica do direito vai em relação às decisões tomadas em relação à prova da propriedade imobiliária. E essas decisões talvez devam ser consideradas pelo juiz quando for aplicar a lei. Bem, a propriedade imobiliária ela deve ser comprovada por registro público, que envolve, então, um procedimento mais complexo do que a instrumentalização por instrumento particular. Mas é mais complexo e é mais seguro e permite a publicidade daquela propriedade. Cutter e Uhlen asseveram que a segurança dos contratos mais relevantes é fortalecida por testemunhas oficiais do ato, notários que registram em documento oficial, reduzindo assim as incertezas que oneram o comércio, muito embora a maior custo. Segundo os autores, o direito de propriedade precisa desenvolver regras que contrabalancem os impedimentos ao comércio criada pela propriedade incerta e o custo da manutenção de um sistema de controle. A propriedade privada ela tem uma centralidade dentro da vida econômica, porque é ela que ancora todas as demais atividades que você for fazer. Por exemplo, se eu tenho um terreno no qual eu posso plantar o milho, eu vou arar a terra, semear, adubar, esperar, arregar tudo aquilo lá, esperar crescer, empreender meus esforços para colher aquele produto que a terra me deu. Se não tivesse o direito de propriedade, qualquer um poderia vir e levar embora aquela minha colheita. Então, no sistema capitalista, a terra e o
contrato, a propriedade imobiliária e o contrato são os grandes motores da produção. Vocês vejam que num local meio terra arrasada, tinha gente me falando que na praia estava uma criminalidade, todo mundo pichava as casas. Quando a tua propriedade está desguarnecida da proteção estatal, da proteção coativa estatal, o que acontece é que ninguém mais vai lá pintar o muro ou investir, colocar uma fachada lá naquela casa. Porque qualquer esforço pode ser subtraído. Então, no caso da legislação, há esse reforço probatório em relação à propriedade privada. Porque antes dela ser instituída, na época dos índios, eles viviam do extrativismo vegetal, agricultura de subsistência, não havia, isso o Pero Vaz de Caminha já tinha dito, não havia uma evolução, né, de instituições que a própria propriedade acabou por atribuir. E eu trago aqui um exemplo do Calabrese, do Guido Calabrese, que ele é um expoente da análise econômica do direito, ele é de Yale e ele é juiz federal americano. O Calabrese, num texto famoso que ele tem sobre o problema, e ele fala que se Tunney tem um terreno de repolho e o Marshall, que é mais forte do que ele, quer os repolhos, e o Estado não ajudar o Tunney, o Marshall vai levar os repolhos dele e ele nunca mais vai plantar nenhum repolho. Agora, se o Estado prevê uma propriedade comunal, é o contrário. Se o Marshall, que é grande e reforçado, tem repolhos comunais, e o Tunney, que é pequenininho, quer um repolho, aí o Estado vai lá e vai dar os repolhos para o Tunney. Então, dentro do nosso sistema, o que está previsto é que o Estado vai ajudar o indivíduo a proteger a sua propriedade. Se eu for flexibilizar a exigência probatória de uma escritura pública e uma ata notarial, o que vai acontecer no mundo fenomênico, no mundo real? Se o juiz resolver transgredir essa regra, quais são as consequências para o descumprimento dessa lei? Não só os litigantes, como todos os particulares, eles vão ter que arquivar um sem número de documentos, selecionar testemunhas, investir na preservação do seu direito, que se um dia, lá daqui 10 anos, vier a ser ameaçado, alguma pessoa pode levar a propriedade embora, entende? E vir com 2, 3 testemunhas falsas. Então, veja só o esforço de prevenção que uma pessoa, que é uma proteção não só aos litigantes do processo, mas com uma necessidade de que todo mundo mantenha arquivado 40 anos de recibinhos que estão para provar a posse e a propriedade. Isso abriria margem ao oportunismo, incentivando mais frequentes investidas ao direito de propriedade alheio, investidas temerárias, que contam com o erro do juiz e com a assimetria informativa. Tornaria mais inseguras as transações comerciais, tanto aquelas relativas à translação da propriedade em si, quanto dos frutos nela produzidos, porque se eu vendo a minha produção de mandioca ou de qualquer outra produção que eu tenha, eu estou dando uns exemplos da economia primária, mas poderiam ser exemplos de uma fábrica, ou tecnológicos, ou de uma economia mais evoluída. Eu não tenho como sequer prover a segurança de que uma pessoa que está comprando de mim não seja um receptador de coisa roubada. Então, é importante manter essa coerência na prova, sempre lembrando que o desafio é obter uma prova suficientemente segura e menos custosa, o que a tecnologia pode prover, por exemplo, com o blockchain. Vão me avisando se já tiver demais. Mais 10 minutinhos? 10 minutinhos, tá. Então, fazer o debate, pode até ser um pouquinho mais, se precisar. Tá bem. Exato. Então, eu estou apenas dando o exemplo de várias ocorrências que envolvem a decisão probatória, e uma delas que eu trago aqui é em relação aos juizados especiais. Como eu já disse, os processos fáceis, eles deixam de competir lá nos juizados especiais por uma solução com aqueles outros processos de rito comum que demandam grandes esforços de apreensão e que absorvem intensamente a estrutura judiciária. A lei usa critérios quantitativos,
únicos e mistos para definir quais são os processos que são destinados aos juizados especiais, mas a gente sempre tem em mente a singeleza da causa. Se nós resolvermos pegar um processo que está lá no juizado especial e fazer uma perícia complexa, que não é vistoria judicial, eu não estou apenas, eu posso até fazer isso, já vi jurisprudência que eu faça, beneficiando aquele litigante em particular, dizendo que, em nome ao direito de acesso, ele vai poder fazer uma perícia bastante complicada. Mas, na verdade, para que ele tenha esse acesso a essa via rápida, essa via expressa, que significaria, segundo a lei, os juizados especiais, todos os demais que estão trafegando nessa via teriam que aguardar. Então, em verdade, se eu permitir uma prova complexa no juizado, a título da acessibilidade de um, eu estou negando ou diminuindo o acesso dos outros, o que é uma solução Pareto ineficiente, porque para que alguém resulte em uma situação melhor, faz-se necessário agravar a posição dos demais. A situação Pareto eficiente é aquela situação em que nada pode ser modificado a não ser com a piora de alguém. Então, não há como melhorar a situação para todo mundo que está envolvido naquele grupo. E é Pareto ineficiente quando, para você melhorar a situação de um, você piora a situação de todos os demais. Então, analisando a questão judiciária de uma forma sistemática, há que se guardar essa relação entre rito processual, simplicidade probatória e singeleza da matéria. Um exemplo de uma ação que se encontra sob a égide dos juizados especiais, não diz tanto com a singeleza do caso, muito embora diga sim com a singeleza, mas também visando aproveitamento dessa via rápida, seria a ação de despejo para uso próprio. O locatário, ele conta com um apoio coativo estatal rápido e barato para ele retomar o imóvel para si. Isso gera, se o desenho processual estiver bem litigado, ou se o juiz, o Poder Judiciário, puder realizar esse desenho processual e julgar celeremente as causas do juizado, há uma redução do risco contratual do locador para a retomada do bem imóvel. Isso pode beneficiar ambas as partes, o inquilino e o proprietário. Por que ele beneficia? Porque mais proprietários vão anuir em colocar os seus imóveis no mercado, o que garante uma manutenção da oferta. Ele tem um risco a menos. Você já tem muito. Eu já parei de alugar imóvel. Eu vou vender minha casa porque os riscos são imensos. Não sei até que ponto o Poder Judiciário me ajuda. A última vez me destruíram tudo. Não vale a pena entrar. E aí o direito à moradia realmente fica desequilibrado, né? Se o proprietário resolver manter o imóvel em mercado, o que vai acontecer? Um melhor equilíbrio entre a oferta e a procura dos imóveis. Isso propicia também a redução do valor do aluguel. O próprio inquilino, é beneficiado com o fato de contar com mais imóveis para alugar. E, além disso, há um apoio instrumental do direito civil, que já estabelece ali no Código Civil as cláusulas do contrato de locação, já planifica os interesses, todo mundo só vai lá, já mais ou menos tem o que importa e o que desimporta. E a consequência do judiciário ser desastroso nas ações de despejo pode ser a afetar o direito à moradia. E o caso português é meio elucidativo, porque lá há uma quantidade imensa de imóveis fechados e em que os proprietários são desestimulados a entregar os imóveis em locação. Alguns deles são baratíssimos, pessoas ficam durante 20, 30 anos pagando quantias irrisórias de aluguel, e conhecíamos no nosso dia a dia pessoas que se valiam assim dessa prerrogativa, e realmente isso acabava influenciando negativamente o direito à moradia. Então, há decisões relativas à prova e a processo que afetam realmente, geram consequências no mundo real. Para considerar a assimetria informativa, a gente tem que perceber que, às vezes, nem as próprias partes detêm informação completa sobre o que a outra está fazendo. Por exemplo, numa contratação, se eu contrato um encanador para fazer uma obra na minha casa, o encanador ele vai mexer lá embaixo nos subterrâneos e eu não vou fazer a menor ideia do que ele fez. E se eu quiser saber o que ele fez, eu teria custos de monitoramento no meu contrato.
geralmente a reputação de uma pessoa que eu contrato para fazer esse tipo de coisa, ela é bastante importante, porque com a reputação eu posso confiar em determinado profissional e economizar esses custos de monitoramento. Mas, de qualquer sorte, para eu analisar o que o encanador fez na minha casa, eu teria que ir lá, quebrar tudo, ficar com ele trabalhando, entender também de encanamento. Então, as próprias partes nesse contrato, que pode vir a ser litigado um dia, detém informação assimétrica. Uma detém mais informação do que a outra, só o encanador. É uma relação entre principal e agente, né? O principal é o que contrata, o agente é o que cumpre o serviço, só o agente vai saber a informação naquele dia. E, às vezes, a assimetria informativa, ela conduz à inverificabilidade. Ela é impossível, torna algo impossível de ser comprovado. E, às vezes, ela é causada pelo custo da comprovação e torna o julgador inoperante. Então, essa dúvida... Vou tomar água. Por acaso, eu tenho um artigo sobre contrato, publicado, acho que numa dessas revistas do TRF, em que a gente fala do contrato relacional, que não é um contrato de uma transação só. Eu comprar uma revista na banca é uma coisa que começa e termina no mesmo minuto, uma transação instantânea. Mas eu contratar alguém para construir uma casa é um contrato que vai se alongando ao longo de acordo com o tempo, e aquela pactuação inicial é modificada fatalmente durante esse contrato, né? Então, especialmente esse tipo de contratação que sofre variações e que nem todas as variações são escritas, constitui um desafio para o juiz, tanto para que as provas venham ao julgamento, quanto para definir quais as intenções das partes e como elas se transformaram ao longo das vicissitudes do mundo real, né? Então, isso é muito estudado pela análise econômica do direito e é capaz de gerar um prêmio Nobel. Quando eu fui lá para algum congresso desses que eu acabei indo de análise econômica do direito, eu lembro que eles funcionam de uma forma muito organizada nos Estados Unidos, porque estavam vários profissionais, os professores todos no congresso, e no keynote, lá numa apresentação, eles foram conclamados a pesquisar nesse tema da incompetência judicial. Eles chamam de incompetência judicial a incapacidade do juiz de apreender os fatos do mundo real na contratação. E é uma coisa típica da análise econômica do direito, porque tem a ver com a questão informacional. Então, eles têm assim uma produção, se vocês forem pesquisar, é infinita, é muita coisa. Porque tem toda uma linha de game theory em que eles tentam estabelecer mecanismos contratuais para fugir do juiz. Então, um fica encarregado de fazer uma coisa, daí o outro adivinha o que está fazendo, porque senão vai ter que pagar o dobro. São esquemas muito arrojados para tentar fugir dessa situação em que o juiz não vai conseguir alocar quem tem razão no contrato. E qual que é a grande jogada disso? Quando duas pessoas se reúnem para contratar, elas já têm em vista o terceiro que vai acertar eventual desacerto no contrato. E se as partes sabem que esse terceiro está incapacitado, porque não tem informação, elas podem agir oportunisticamente. Então, uma parte que antecipa a obrigação dela no contrato, ela dá um crédito para a outra, que ela não sabe se ela vai obter de volta, né? Isso gera mesmo margens para várias disfunções. Tanto que o Eric Posner, que é filho do Richard Posner, que é nosso colega juiz federal, ele fala que a jurisdição, nesse caso do contrato, é um duelo. Você não sabe muito bem quem que vai sair, se o veredito vai sair, vai condenar o certo, ou absolver o errado, ou o certo, mas é que nem se você levasse os dois para a briga e ninguém vai saber o que vai terminar ali. Assim. É para não ir para a briga que você acaba fazendo o acordo. Então, é uma dúvida aí se o adjudicador irá alocar eficientemente essa questão e pode sobrebeneficiar a parte culpada. E, nesse caso, as decisões sobre a prova, elas provocam NEV. Quando eu escrevo NEV, é a Negative Expected Value. São ações temerárias, são lides frívolas, que eles chamam, que não tem nenhum fundamento e que eles querem tentar se prevalecer do erro do juiz.
gera ineficiência, gera custos de transação e renegociação entre os contratantes, dispêndios em precaução e monitoramento, porque daí todo mundo tem que ficar colhendo provas e se incomodando, porque não se sabe se o juiz vai acertar ou errar, gera oportunismo, é estudado também um tal de inadimplemento suave, que as partes, uma delas descumpre o contrato só o suficiente para se beneficiar, mas sem motivar o outro a gastar para ir em juízo, porque a despesa de ir em juízo é maior do que esse pequeno inadimplemento. Então, eles tentam manter o inadimplemento num nível, oportunisticamente, num nível em que eles sabem que a outra parte não vai entrar em juízo. Para eles poderem se sobrebeneficiar sem enfrentar a demanda, né? Há também uma redução do nível geral de contratações. Isso que é o pior. As pessoas se abstêm de contratar. Hoje em dia, eu já não sei se eu vou contratar um empregado meu, porque eu contrato o empregado, ele vai entrar com uma ação trabalhista contra mim, é um contrato, afinal de contas, vejam bem, isso é verdade. Todo dia na vida a gente vê isso. Eu não sei se ele vai se machucar no ponto de ônibus, vai dizer que aquilo é jornada de trabalho, eu vou acabar perdendo tudo, e o perigo do contrato é imenso, e eu não contrato mais ninguém. Quando eu não contrato ninguém, há perdas de bem-estar social, regressão a contratações mediante retaliação e uma fuga da jurisdição que eles tentam fazer. Tá bom já? Fechou o tempo. Bom, então, eu só vou terminar dizendo o seguinte, que até aqui eu só tentei mencionar, dar um exemplo sobre como a análise econômica vai fundo em todas as pequenas questões relativas à prova. Tudo está muito disciplinado e pesquisado com provas empíricas, de preferência, e, por exemplo, eles definem qual o momento da melhor apresentação do processo, que deveria ser feita a prova no início do processo, porque fizeram testes dizendo que a definição dos valores de ameaça, que são aqueles valores que estariam em jogo com a ação judicial, precisam de que a parte veja a prova do que o oponente, quais as provas que o oponente tem. Então, se alguém entra com uma ação e apresenta as provas desde o início, eu tenho condições de mensurar qual é o meu risco na demanda, aí eu vou ser cooperativo, daí foram feitos testes bastante empíricos para saber se num ambiente de informação melhor ou de uma informação deficiente as pessoas se tornam mais ou menos colaborativas. Então, se conclui que, se você tem acesso sobre quais são os documentos da outra parte, você colabora mais, você propõe mais acordos, e, com certeza, o momento, então, da produção da prova deveria ser o momento inicial do processo, a prova documental, e um delineamento bem fidedigno do projeto probatório durante o processo, de modo a melhorar o índice de acordo, evitar neve, que é evitar ações daquelas ações frívolas e especialmente perdas por aversão ao risco que algumas pessoas têm, que eles analisam se o litigante é ou não averso ao risco, quais são os efeitos dessas provas sobre uma pessoa que tem maior aversão ao risco ou menor. A relevância dos meios de produção da prova é bastante grande, porque não se quer que se lesem direitos individuais para obter informação. Por exemplo, um meio barato de obter informação é a tortura. É um meio extremamente violento, é um redutor de custo, né? Então, se o direito quisesse provas de qualquer origem que fosse, ele admitiria a tortura. Porém, a tortura é proscrita e nenhuma prova que adveio de uma situação de tortura é aceita, porque o ordenamento jurídico se preocupa com o meio de obtenção da prova, né? Então eu só queria dar esse exemplo de como as consequências das decisões probatórias são importantes no mundo real, fora dos litigantes, para todas as pessoas que nem pretendem sequer litigar, elas são bastante impactantes nos negócios jurídicos que existem, né? E existe repertório para consulta de tudo isso, mas a maioria está em inglês.
É isso, então. Obrigada.